Vou pedir para você abrir em Marcos capítulo 13. Marcos 13, a partir do versículo 24. Quem encontrou puder ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 13, versículos de 24 a 27. Diz assim, Marcos 13, 24 a 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. Obrigado, pode por aqui. Obrigado, Diogo, valeu. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, ou os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Oremos. Senhor, nós continuamos pedindo a Tua ajuda, Senhor, para adquirirmos o entendimento a respeito deste Teu sermão apocalíptico, Senhor, dessa passagem que fala a respeito da Tua volta, do Teu retorno, Senhor, dessa passagem que fala a respeito da reunião de todos os escolhidos, de todos os cantos da terra, Senhor, para desfrutar da Tua glória, Pai. Por favor, abre o nosso entendimento neste momento, Senhor, que nós possamos tentar captar tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou aos discípulos naquele dia, que nós possamos captar nesta noite também, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, a minha intenção era realmente ter terminado hoje esse sermão de Jesus, que nós dividimos em 3 partes, e já falamos de 2, porque é um sermão muito grande, praticamente todo o capítulo 13, em que ele vem falando de vários sinais apocalípticos, vários sinais que mostram o princípio das dores e vários sinais que apontam para a volta dele. Mas hoje, quando eu preparava um pouco dessa palavra, talvez equivocadamente, eu tenho entendido da parte do Senhor que eu deveria separar ainda mais um pouco, falar um pouco mais disso mais demoradamente, e depois eu explico por quê. Então, por isso que hoje nós só vamos ficar realmente nesses 3 versículos. Eu acredito que na próxima vez eu termino esse sermão de Jesus, esse sermão apocalíptico, esse sermão que fala da volta dele. Então nós ficamos nesses 3 versículos, que ele pode ser dividido assim, do versículos 24 e 25, de distúrbios climáticos ou distúrbios apocalípticos, ele vai falar. O versículo 26 fala da volta dele, do retorno dele, e o versículo 27 vai falar da reunião de todos os eleitos por Jesus quando da volta dele. Então vai ser basicamente dividido entre essas 3 partes, e depois a gente vai fazer a aplicação. Pois bem, no versículo 24 ele começa dizendo assim, que naqueles dias, que dias? Naqueles dias em que estiver acontecendo aqueles sinais que ele disse anteriormente, que você pode ler aí dos versículos 14 ao 23. Naqueles dias após a referida tribulação. Que tribulação? Aquela tribulação que ele disse que é a maior que vai acontecer em toda a história da humanidade. Ele diz assim: o sol escurecerá. Vai imaginando isso, né? Alguém apagasse o sol.
a lua, se o sol escureceu, a lua não dará sua claridade. Versículo 25: as estrelas cairão do firmamento, ou cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, são os distúrbios climáticos, apocalípticos e estelares. O que significa isso aqui? Qual o significado desses versículos aqui? Quem é que tem a interpretação exata disso que nós lemos aqui? Ninguém sabe o que significa exatamente isso daqui. Ninguém concorda totalmente o que pode significar isso. Como é que cai uma estrela? Como é que o sol escurece? Será que a interpretação é literal? Será que isso daqui é uma metáfora? Porque isso vai acontecer depois daquela grande tribulação em que nós vimos que os santos estão sendo mortos e massacrados. E era tão grande a tribulação que, se não fosse abreviada, ninguém seria salvo. Então, o que significa estes sinais aqui? Será que, por exemplo, é uma guerra nuclear? No século XX, meados ali do século XX, anos 80, final dos anos 70, quem passou dos 40, como eu passei dos 40, lembram, né? Não lembra, Vado, daquele tempo que todo mundo achava que ia ter uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, e a gente achava que o mundo ia acabar, e era muito forte isso. Quando a União Soviética começou a construir uma base militar em Cuba, e eles entenderam, a inteligência norte-americana entendeu que eles iam colocar bombas nucleares ali tão próximo dos Estados Unidos, houve uma ameaça de guerra nuclear. Se vocês não pararem, eu vou jogar bomba em cima de vocês, eles vão jogar. E o fato é que existe até hoje um arsenal nuclear no mundo capaz de acabar com o planeta várias e várias vezes. Então, se todo mundo soltar as bombas nucleares, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra, a França, o Paquistão, Israel, que são alguns dos países que tem guerra, que tem bomba atômica, acaba o planeta várias vezes, várias e várias vezes, não sobreviveria, né? O planeta não sobreviveria. Será que é isso que Jesus está falando? Porque à medida que explodem as bombas, você sobe aquela poeira, e aquela poeira, o que ela vai fazer? Ela vai cobrir o céu e vai impedir que a luz solar chegue no planeta. E aí, será que é nesse momento que, tipo assim, o mundo vai acabar, Jesus precisa voltar agora, senão tudo vai acabar, senão o homem vai destruir o planeta? Será que é essa a interpretação? Porque veja, Jesus, ele fala da perspectiva de um homem. Jesus, ele é homem, e na perspectiva de um homem, ele fala com as limitações intelectuais de um homem do século de 2000 anos atrás. Ainda que ele seja o Filho de Deus encarnado, culturalmente ele é um homem como os outros homens que estão ao redor dele. Então ele nunca vai falar, eu vejo uma nave espacial, eu vi uma bomba. Ele vai falar da perspectiva daquilo que é um homem olhando, não necessariamente da perspectiva como se fosse Deus nesse sentido. É complicado isso, mas ele fala a partir da perspectiva de um judeu de 2000 anos atrás. Então não fica muito claro o que se está dizendo. Será que ele está se referindo a uma chuva de meteoros? Hoje, alguns estudiosos, acho que a maioria entende assim, que houve muitos anos atrás, milhares ou talvez milhões de anos atrás, uma chuva de meteoros caiu do planeta. Isso levantou uma poeira tal que cobriu a luz do Sol no planeta, e assim a vida na Terra, por exemplo, dinossauros, as vidas, que habitavam esse planeta anteriormente, foram destruídas por conta dessa chuva de meteoros. E aí por isso que hoje você encontra aí vários fósseis de animais que ninguém nunca viu, mas o fóssil está lá, ou seja, então parece que existiu. Sei que existem polêmicas em torno desse assunto. Tem gente que fala que foi o diabo que pôs aquele fóssil ali para que os homens não acreditassem mais no Gênesis e coisas do tipo. Enfim, mas aí tem estudos a respeito do carbono, acho que é o carbono
14 ou carbono 16, não me lembro agora, que vão atestar que havia antes um modo de vida na Terra e que nós não conhecemos e que por algum motivo foram extintos. Antes do homem pisar na Terra, o momento em que foi tudo trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então há várias teorias a respeito desse assunto que eu não vou me adentrar agora, mas seria uma possibilidade também, porque ele fala, ele não diz lá: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Não pode ser meteoros caindo sobre a Terra? Ou seja, vira e mexe, não passa algum grande meteoro aí? Passou raspando, hein? Você imagina, ele passou no planeta solar a distância de um planeta ou dois. Para o tamanho do universo, passou raspando. Se caísse na Terra, acabava tudo, porque nós não temos uma tecnologia hoje que impeça. Nós vamos mirar lá, todo mundo atira, manda bala para cima do meteoro. Não sei se a gente tem tecnologia para isso. E tem aqueles filmes apocalípticos, né? Quem lembra de algum filme aí que caiu um meteoro na Terra aí? Tem, acho que aquele filme 2002, eu não lembro. Mas tem os filmes que especulam com essa possibilidade também. Será que é disso que Jesus está falando? Pois bem, meus irmãos, nós não sabemos. Nós só saberemos quando acontecer. E quando acontecer, eu não sei se alguém vai poder fazer alguma coisa. A questão é, meus irmãos, no universo, todos os dias planetas começam a existir e planetas deixam de existir. Todos os dias. Se você pegar um binóculo e olhar para o universo, e você está vendo aquela estrela bonita brilhando, você vê lá, né? Se a gente não tivesse essa poluição aqui, a gente veria centenas, milhares. A luz que está chegando daquela estrela para você, ela é medida em anos-luz. Então, você está vendo uma estrela, digamos que ela esteja 10.000 anos-luz e você esteja enxergando. A luz que você está enxergando daquela estrela que está chegando para você, ela aconteceu há 10.000 anos atrás, mas ela está chegando para você hoje. Então você está vendo hoje o que aconteceu 10.000 anos atrás. E talvez aquela estrela hoje nem exista mais, porque você só está vendo a luz dela que está viajando no espaço até chegar até você. É uma coisa espetacularmente fenomenal, que trabalha a questão do tempo e do espaço. É uma coisa fenomenal isso daí. Todos os dias, estrelas como o Sol passam a existir e morrem. Todos os dias. E o que faz a gente pensar que não vai ser a mesma coisa com a gente? Que a nossa também não vai, que o nosso Sol um dia não pode estourar, que o nosso Sol um dia não pode explodir, escurecer, como diz aqui, né? Escurecer, deixar de... Nós não sabemos, só saberemos quando acontecer, meus irmãos, só saberemos quando acontecer. Mas aí vem a boa notícia no versículo 26, porque ele diz assim: então virão o Filho do Homem. Quem verá o Filho do Homem? Quem verá? Em Apocalipse 1:7 diz que toda a humanidade verá. Em Apocalipse 1:7 está escrito: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, a humanidade inteira, todos aqueles que estiverem no mundo, de algum modo verá Jesus vindo em sua glória. Toda a humanidade virá, inclusive aqueles que os transpassaram. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, foi a primeira profecia a respeito da volta do Filho do Homem. Então, essas passagens que eu estou dando, Apocalipse 1:7 e Daniel 7:13, são textos chaves para entender, ou para começar a entender esse assunto. Em Daniel 7:13 está escrito: eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa passagem foi dada a um profeta chamado Daniel, quando ele era um escravo no reino da Babilônia. Que incrível isso! E depois Jesus confirma, e depois no Apocalipse de João essa passagem é confirmada também. Então nós aguardamos. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem, Jesus atribuiu esse título a si próprio, nesse mesmo Evangelho de Marcos, quando ele diz, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Lembra? Filho do Homem é um título messiânico que aponta para Jesus. E ele diz assim: nas nuvens com grande poder e glória. Nas nuvens. A ideia de nuvem aqui, essa ideia, ela sempre invoca uma questão de peso de glória. Não é bem a nuvem que está no céu, de onde cai a chuva, não. É uma ideia de glória. Remete muito parecidamente àquele texto lá de Isaías 6. Que glória é essa? Jesus, quando ele esteve na terra e ele estava próximo para partir, em João 17:5, ele diz assim: Pai, agora glorifica-me contigo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Então, o que é essa glória? Já não é mais Jesus Cristo revestido tão somente de uma perspectiva humana como nós, mas é um corpo glorificado, é de um modo tal que nós não podemos conceber, mas é de um modo tal em que todos terão certeza que o Filho do Homem está retornando, porque é revestido de uma glória inexplicável. É a mesma glória que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos rodavam em torno do seu templo e do seu trono, e escondiam as suas faces e glorificavam a Ele. É desse Jesus Cristo cheio de glória que nós estamos falando, que tinha essa glória antes do mundo ser criado, que abriu mão dessa glória quando se encarnou entre nós e que teve essa sua glória recuperada depois da sua ressurreição e ascensão. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus de todo o universo. É esse Jesus que irá retornar um dia, e é esse Jesus que nós aguardamos. Em Apocalipse 14:14 diz assim: olhei e eis que uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Esse é o Filho do Homem que retornará em glória um dia. Aleluia. E retornará no momento em que muitos já nem acreditam mais na sua volta. Tanto que hoje talvez as igrejas nem falem mais sobre esse assunto, porque não estão focadas naquilo que Jesus disse, mas era parte fundamental da pregação do Evangelho, como nós lemos aqui, sexta-feira, o livro de Tessalonicenses. Vocês se lembram que diz lá o apóstolo Paulo que eles eram conhecidos porque eles deixaram os ídolos mudos e se voltaram ao Deus vivo e aguardam o retorno do Filho do Homem. Essa era a característica dos cristãos, daqueles que aguardavam a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é a característica que move os cristãos. São pessoas que estão à espera do Filho do Homem. E que é interessante, no texto de Apocalipse 14:14, a gente tem aquela imagem da morte com uma foice na mão, não tem? Alguém de capuz assim sombrio. Quem está com a foice na mão é o Filho do Homem.
é o Filho do Homem que está com a força, porque é Ele que tem o poder da vida e da morte. Não é o diabo e nem é a própria morte, porque a morte foi vencida por Ele na cruz. É esse o nosso Senhor, é esse que nós aguardamos. Muitos deixaram de acreditar numa volta literal de Jesus. A teologia liberal hoje deu duas respostas para isso. Eles disseram o seguinte: entre outras, era uma igreja que estava sofrendo perseguição e desesperadamente precisava ouvir uma palavra de consolo. E a palavra de consolo, ela aguenta, porque Jesus vai voltar e vai te livrar desse sofrimento. Então era somente uma palavra de consolo. E alguns dizem assim: a volta de Jesus foi quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, ali foi a volta dele. Alguns dizem isso daí. Mas essa versão, ela não corresponde com a Bíblia, porque não houve a grande tribulação descrita aqui. Então há outros sinais que apontam o fato de que não era sobre aquilo que Jesus estava falando. Outros, assim, que até viajam um pouco mais, dizem: não, a volta de Jesus na verdade é a criação da igreja. Jesus voltou na igreja. Então a igreja hoje é Jesus no mundo, então ele já voltou, nós não precisamos esperar volta alguma. Mas Jesus está falando aqui com os seus discípulos a respeito de coisas que ainda iriam acontecer. Ele não está dizendo: eu vou voltar quando vocês começarem a igreja, aí eu já voltei. Então isso são interpretações vazias. E é impossível você ser um cristão, um crente no Evangelho, se você não aceitar e não acreditar nessa doutrina de que Jesus um dia voltará. E voltará. A característica dos tempos será mais ou menos como aconteceu quando Noé construiu a arca. Ninguém acreditava no discurso dele. Ninguém acreditava. Compravam, vendiam, negociavam, casavam-se e davam-se casamento. E aconteceu. É basicamente dessa forma que acontecerá também a volta de Cristo, quando as pessoas já não estiverem mais acreditando. Parece que é assim que irá acontecer. E aí no versículo 27, Jesus vai falar a respeito da reunião dos eleitos. Diz assim: Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então o Evangelho aceita a ideia de que anjos existem. Anjos existem. Jesus fala algumas vezes sobre anjos, em várias oportunidades. E aqui os anjos estão reunindo os escolhidos de Deus, dos quatro ventos. Os quatro ventos representam os quatro pontos cardeais da extremidade da terra. Isso está de acordo com a ideia de que Daniel disse que pessoas de todas as línguas irão adorar o Senhor. Pessoas de todas as línguas. E aqui cabe algumas observações. Quando ele diz assim: reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, veja que ele diz: da extremidade da terra e da extremidade do céu, não só da terra. O que será que ele quer dizer com isso aqui? Bom, nessa ocasião serão reunidas as pessoas de todas as línguas que ouviram o Evangelho, conforme a profecia de Daniel. Lembra que nesse texto nós lemos um versículo que Jesus diz assim no capítulo 13, 10: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, esse é um sinal. Primeiro o Evangelho será pregado a todas as nações. Lembra que nós falamos aqui que há algum espaço de manobra quando Jesus dizia assim: ore para que não aconteça no sábado, ore para que não aconteça no inverno. Lembra que nós falamos isso? Pois bem, como que será essa reunião segundo uma interpretação sistemática da Sagrada Escritura?
Os que já tiverem dormido em Cristo serão reunidos com aqueles que crerem em Cristo nesse momento. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 52, ele diz assim: os que já tiverem partido em Cristo, isso eu estou lendo, eu escrevi, os que já tiverem partido em Cristo serão reunidos já glorificados. Em 1 Coríntios 15, 52, os que estiverem na terra serão transformados em um piscar de olhos. Eles serão glorificados sem passar pela morte física. Serão glorificados assim que Jesus vem. Todos os cristãos na terra serão glorificados sem passar pela morte. E aqueles que passaram pela morte física serão reunidos e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Um só rebanho e um só pastor. Veja, cá entre nós, você não gostaria de ser glorificado sem passar pela morte física? Digamos que Jesus voltasse agora e você subisse e fosse arrebatado aos céus com o corpo glorificado? Todo mundo gostaria, acredito eu, né? Seria um plus, né? Você ainda olha para o colega lá de 1000 anos atrás, você passou pela morte, eu fui direto. Eu fui direto, eu não passei por isso. Sabe como que talvez isso fosse possível? Se nós conseguíssemos pregar o Evangelho para todos os povos na nossa geração. Então, há algumas teorias no sentido que a igreja é o relógio de Cristo, que Ele só irá voltar no dia em que nós tivermos pregado o Evangelho para todas as nações. Enquanto isso não acontece, o nosso prêmio é passar pela morte física, infelizmente. Entendeu? Enquanto nós não fizermos isso, a morte física continua. No dia que nós já tivermos levado o Evangelho para todas as culturas e de todas as línguas, aí a gente já, na expectativa, o Senhor volta a qualquer momento Ele vai me chamar aos céus e eu vou ser glorificado. É uma teoria, mas é um incentivo e tanto, né? Para levar o Evangelho para todas as culturas e para todas as nações. Porque aí sim nós poderíamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem, porque nós já pregamos o Evangelho para todas as culturas, Senhor. E aqueles que haviam de crer no Teu nome de toda tribo, língua, raça e nação já estão Te esperando. Mas a igreja está dormindo porque a maior parte hoje tem aumentado a distância gráfica entre aqueles que creem e aqueles que não creem e que ouvem o Evangelho. Mas se nós obedecermos a palavra de Cristo, nós voltaremos os nossos olhos para a obra missionária, para que toda tribo, língua, raça e nação ouça o Evangelho e assim Jesus Cristo possa retornar e nos levar para si num piscar de olhos e os nossos corpos já serem glorificados ainda nessa vida. Que desafio! Mas nós estamos, a maior parte de nós está correndo atrás dos seus próprios interesses e isso nem passa pela cabeça das pessoas. Mas Jesus, Ele deu uma ordem. Eu já mostrei aqui para vocês um gráfico que se cada pessoa ganhasse uma pessoa para Cristo e aquela uma pessoa para Cristo daria para ganhar o planeta inteiro numa única geração. Eu já mostrei para vocês esse gráfico aqui em algumas aulas, né? Eu acho que alguns se lembram. O desafio continua, em nome de Jesus. Quem sabe, irmãos, quem sabe nessa geração o Senhor pode fazer alguma coisa e nós levarmos o Evangelho para todas as pessoas e Jesus possa voltar ainda nessa geração. Quem sabe? Eu acho que a igreja que tem essa expectativa da volta de Cristo, ela tem uma visão missionária de levar o Evangelho a todos os povos. Amém. E assim sermos reunidos com Cristo na glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Pois bem, mas eu disse e eu teria continuado esse texto para falar mais a respeito e encerrar esse sermão, mas sei lá, o Senhor, entendo da parte do Senhor que era para eu insistir um pouco mais a respeito nessa questão dos escolhidos ou dos eleitos de Deus. Talvez até quem devesse ouvir, talvez nem esteja aqui, então talvez sirva mais para edificação da vida dos irmãos, porque eu creio aqui que todos são eleitos, certo? Hoje a igreja está mais vazia do que de costume, muitas pessoas não puderam estar, talvez por causa da chuva, enfim, outras situações, mas eu entendi, creio eu, da parte do Senhor, que era para insistir um pouco nessa questão dos eleitos. Algo como se fosse assim: certifique-se de que todos lá que estão me escutando são eleitos meus. Certifique-se disso, porque é isso que mais importa. Se eu retornasse hoje, será que todos ali, mesmo naquele grupo pequeno de pessoas, podem se dizer escolhidos meus, eleitos? Então eu bato um pouco nesse ponto. A ideia de escolhidos por Deus, ela gera um pouco de polêmicas, porque ele diz assim: ele reunirá os seus escolhidos. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: nós estamos entre os escolhidos de Deus? Essa é a questão. Existem duas visões a respeito dos escolhidos de Deus, duas visões, uma simples e uma um pouco menos simples. A simples é a seguinte: Deus escolheu por um decreto livre e soberano da parte dele aqueles que irão herdar a salvação. Ponto final. Ele escolheu alguns e outros ele não escolheu. Ponto final. Ah, pastor, mas e aqueles que ele não escolheu? Ora, se ele não escolhesse alguns, iam perecer todos. Ele escolheu alguns para mostrar a sua misericórdia e outros ele deixou para mostrar o seu juízo. E tudo é para a glória dele. E o vaso não pode dizer a quem o criou, porque ele fizesse assim. Então esse é o chamado duro decreto de Deus. Duro decreto de Deus. Então essa é uma visão. Ele escolheu na fundação do mundo aqueles que iam herdar a salvação. Ele levou Cristo para morrer pelos escolhidos, e ele enviou o Espírito Santo para levar os escolhidos a crerem em Cristo e herdarem a salvação. Então essa é uma visão muito respeitada e muito querida por muitas pessoas. Talvez até alguns aqui acreditem assim. Talvez. Pode acreditar assim também. É irmão também. É irmão. E a outra visão é um pouco diferente. É a ideia de que Deus enviou Cristo ao mundo para morrer por todos, e que o Espírito Santo vem para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, e que aquelas pessoas que crerem em Cristo foram escolhidas por Deus desde a fundação do mundo segundo a sua presciência. Ele sabia, algo mais ou menos assim, ele sabia aqueles que haveriam de crer pela sua presciência, e esses não são eleitos pessoalmente. Eu escolhi o Emerson para salvação, eu escolhi a Stephanie para salvação, mas a Mariana eu vou deixar. É só um exemplo, viu? Não precisa, pode ser ao contrário. Não, ele escolheu todos. Pois bem, é só para dar um exemplo. Não dessa forma. Ele escolhe em Cristo Jesus, de modo que aqueles que estão escolhidos em Cristo Jesus, esses são salvos, e aqueles que não aderiram a Cristo Jesus pela fé, fazem parte daqueles que foram reprovados. Nesse sentido, todo mundo tem uma chance. Todo mundo tem uma chance. Existem essas duas formas, só existem praticamente essas duas formas de compreensão da ideia de eleição, com algumas variações que eu acho que não vale a pena e nem dá para a gente entrar aqui, mas isso tem material abundante que fala a respeito desse assunto. Você pode falar com a Alessandra, ela pesquisa muito sobre isso, conhece, escuta os pregadores que falam sobre isso, ela te dá umas dicas a respeito desse assunto. Mas uma coisa é certa: independentemente de como a gente entenda a questão da eleição, os eleitos
de Deus, ou os escolhidos de Deus, eles têm determinadas características, várias características. Não vou falar todas, mas eles têm algumas características que eu passei muito rapidamente no culto passado e entendi da parte do Senhor de passar novamente aqui, para que todos nós possamos ter essa certeza, porque é possível ter essa certeza. A pessoa, ela tem essa certeza de que ela foi escolhida por Deus, de que ela está em Cristo Jesus. Então isso é a coisa mais importante. As pessoas que foram escolhidas por Deus, elas creram em Jesus e foram batizadas em Cristo Jesus. Jesus disse, e ele vai dizer em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Vamos dizer juntos? Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, a primeira característica formal de quem foi escolhida por Deus, ela confessou com a boca, ela creu com o coração e ela obedeceu, sendo levado às águas batismais. Tem muita gente que fica dizendo, eu vou esperar o marido me converter, eu vou esperar a esposa se converter, eu vou esperar eu largar o cigarrinho, eu vou esperar um monte de coisa aí, e enrola, né? Enrola. E eu fico me perguntando assim, puxa vida, será que essa pessoa acreditou mesmo no que ela ouviu? Será que ela acreditou mesmo no que foi dito para ela? Porque como é que ela sabe que ela vai estar viva no dia de amanhã, depois de amanhã? Quanto tempo vai levar para o marido se converter, para a esposa se converter, para largar o cigarrinho? Não. Aquele que crer não é por obras. Crer, fé, e for batizado. E aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Ele vai ajudar a largar o cigarrinho depois, largar tudo aquilo que não presta, outras coisas, ou leva com cigarro mesmo, sabe? Eu vi um pastor, não estou dizendo para ninguém fumar aqui, ele diz assim, olha, o fato de alguém fumar um cigarrinho não significa que vai para o inferno, vai ficar com o cheiro daqueles que vão, por causa do cheiro de cigarro, mas ele crê, ele vai para o céu, ele vai para o céu. Mas larga o cigarro que é melhor. Larga o cigarro que é melhor. Então é uma característica. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Então a primeira característica de um eleito de Deus é que ele crê em Jesus para a salvação, e ele obedece descendo as águas batismais. Ele obedece. Eu lamento muito, às vezes a gente pega pessoas, às vezes até em estágio assim de grande dificuldade mesmo, de saúde inclusive. Eu até acredito, mas eu não quero ser batizado, eu não quero. Como que vai ser para essa pessoa, né? Eu não, quando pregaram o evangelho para mim, eu ficava no pé do Bitum. Bitum, me batiza aí. Comecei a pegar no pé dele em fevereiro, o bicho só me batizou em junho. Mas eu acho que se eu morresse antes, eu acho que era salvo, né? Que a culpa é dele que não me batiza, né? Deus que cobre dele depois, mas que ele estava preparando, né? Professor e tal. Então essa é uma primeira característica, crer e ser batizado. E nós somos pentecostais e entendemos que primeiro crê, depois é batizado, né? Por isso que não fazemos ao contrário, né? Não batizamos crianças. Eleitos de Deus, eles devem receber o Espírito Santo. Paulo diz assim em Romanos 8:9: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Efésios 1:13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo no momento em que a gente crê de verdade. Quem recebe o Espírito Santo recebe Deus no seu próprio corpo, o próprio Criador. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 6:19 que você se torna santuário do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. Você recebe uma nova natureza e começa em você
um processo chamado regeneração ou novo nascimento. Quem recebeu o Espírito Santo começa a lutar contra o pecado que existe dentro de si e começa uma luta dentro dele, descrita em Gálatas capítulo 5, obras da carne contra o fruto do Espírito Santo. E essa pessoa ela começa a lutar contra todas as tendências dentro dela que levam para a carnalidade e contrárias à santidade de Deus. Ela vai lutar contra a pornografia, vai lutar contra a prostituição, vai lutar contra o sexo ilícito, vai lutar contra a feitiçaria, ela vai lutar contra o egoísmo, ela vai lutar contra a sua ira, contra o seu espírito partidarista, contra o seu desejo de julgar, contra o seu egoísmo, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela, criando esse mecanismo de regeneração e de transformação na pessoa, que vai transformando ela de glória em glória e deixando ela cada dia mais parecida com Jesus. Com Jesus. Não é que a pessoa vai ficar impecável de um dia para o outro, vai pisar na bola, vai escorregar no tomate, mas a ideia é que com o Espírito Santo a pessoa se arrepende na hora que faz o mal, na hora que ela peca, na hora que ela disse a palavra errada, na hora que ela fez um olhar esquisito, na hora o Espírito Santo vem e convence ela. E se ela estiver aberta para o Espírito, ela já é perdoada na hora que se arrepende. Glória a Deus. Agora, por isso que lá está escrito em Hebreus: não endureçais o coração para o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está ali tocando e a pessoa se endurece, há uma palavra que diz: o meu Espírito não contenderá para sempre contra o Espírito do homem. E eu não sei até que ponto vai essa paciência, espero que seja infinita. 77 vezes 7, a ideia é: pecou, arrependa-se na hora. Porque o pecado ele endurece o coração. O pecado é como se fizesse uma alquimia no coração do crente. O crente é santo, ele é fiel, ele é uma ovelha, mas se ele deixa o pecado fazer morada no coração dele, acontece uma alquimia. Ele se transforma e ele fica pior do que quando antes dele vir para Cristo, porque agora ele ainda conheceu a verdade. Ele é como um cão que volta para o seu vômito. Ele é como uma porca lavada que volta para a lama, e essa pessoa se torna às vezes até irreconhecível. Então, um eleito de Deus recebe o Espírito Santo. Um eleito de Deus, por receber o Espírito Santo, e nós já falamos aqui, ele vai querer viver em santidade, vai querer viver em santificação. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação é isso, é esvaziar-se do que é errado e encher-se com a glória de Cristo. Aquele que rouba, não roube mais, trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenham que repartir. Ninguém mais fale a mentira com o seu irmão, mas fale a verdade. Você se esvazia do que é mal e se enche daquilo que é bom. Isso é santificação, é você separado para a glória de Cristo. Isso é santificação. Quem é eleito de Deus vive de maneira santa. Não importa como você acredita, se você é calvinista ou arminiano, o importante é você crer. Você vive de maneira santa. Viver de maneira santa é se arrepender rápido também quando peca, como eu disse. Não é que é impecável, mas se arrepende rápido, porque nós temos um advogado justo diante do Pai que intercede por nós. Intercede por nós. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então, quem é eleito de Deus vive em santificação. Um crente que vive no pecado está em estado de dormência.
E eu não tenho certeza se Cristo voltar num momento desse, se essa pessoa subirá. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Porque o perdão, ele está sempre atrelado ao arrependimento. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Não tem isso. Eu me arrependi há 10 anos dos pecados que eu vou cometer daqui 20 anos. Não existe isso. Não existe isso. Aquele que é eleito de Deus faz parte do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12:15 diz que em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, o corpo de Cristo. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Não existe evangelho fora da igreja. Não existe evangelho fora da igreja. A igreja, ela não é invisível. A igreja é visível e é composta de pessoas de carne e osso. Igreja invisível é um outro conceito ensinado por Lutero e por Agostinho, no sentido de que nós não podemos ter uma certeza absoluta de quem está dentro ou fora dessa igreja. Mas a igreja real, ela é muito visível. Ela é material, ela é de carne e osso. E um eleito de Cristo, ele faz parte de um grupo de cristãos que proclamam a palavra e procuram viver o evangelho de Cristo. Não existe cristianismo virtual, pela internet, afastado, vou na igreja quando quero, quando bem entendo. Não é assim, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. E é uma luta da igreja recuperar esse sentido de compromisso, em que as pessoas não vivam somente para os seus próprios interesses, mas vivam também para o corpo de Cristo, primordialmente para o corpo de Cristo. Será que se Jesus Cristo voltar e uma pessoa estiver vivendo do jeito que quiser, afastada do corpo de Cristo como um membro amputado, será que essa pessoa sobe? Eu não sei se essa pessoa sobe, eu não sei se essa pessoa é glorificada com Cristo no momento, por isso nós devemos vigiar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo na terra. E finalmente, irmãos, há muitas outras características que eu poderia colocar, vou colocar só mais uma aqui, porque senão a gente pode ficar aqui bastante tempo. Mas os eleitos de Deus, eles assumem o amor como modo de vida. Lá em João 13:34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também os ameis uns aos outros, e assim todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Viver no amor, porque Deus é amor. Existe a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. É o amor. Amar como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Dando a vida por nós. Assim também, aquele que ama seu irmão deve dar a vida por ele também. Então essas são algumas características que eu coloquei aqui a respeito de pessoas que são eleitas de Deus. E todos nós que vivemos segundo essa regra, irmãos, todos os que vivem segundo essa regra, quando Cristo voltar, podem ter certeza que serão glorificados juntamente com Cristo, em nome de Jesus. Se você vive segundo essa regra, você sobe. Se você não vive segundo essa regra, a começar da confissão da sua fé em Cristo Jesus, Cristo voltando hoje, ou você saindo por essa porta de vidro e acontecer alguma coisa com você e você não ter entregado a sua vida a Cristo Jesus, infelizmente você não será salvo, porque você não creu e não foi batizado. Infelizmente, irmãos. E todas as vezes que Paulo dizia isso, ele poderia dizer tranquilamente: estou livre do sangue dos irmãos, porque vos preguei o conselho de Deus.
Que nós possamos viver segundo essa regra, irmãos, para sermos reunidos com Cristo à glória. Quer Ele nos chame hoje, quer Ele volte. Que nós possamos estar aonde Cristo está, porque nós somos discípulos de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.